No mês passado, o Gabão, controlado pela mesma família há 56 anos, foi o mais recente cenário de um golpe na África. Insatisfeitos com os resultados da eleição presidencial, militares declararam a votação uma fraude e prenderam o presidente Ali Bongo. O levante foi o 8º no continente em 3 anos, uma lista que inclui golpes no Sudão, Burkina Faso e Níger, onde uma intervenção externa não foi descartada. Em comum, um contexto de crises políticas e econômicas, brigas pelo poder e questões históricas. Alguns analistas acreditam que governos africanos estão caindo como peças de dominó diante de um sentimento anti-França que estaria sendo espalhado pela Rússia e pela China. Enquanto alguns reconhecem um contágio, outros ainda acham cedo para falar em coordenação. Hoje a África convive com uma disputa entre potências estrangeiras, que querem ou manter sua influência no continente, como a França e os Estados Unidos, ou aumentar sua presença, como a Rússia e a China. No Ao Ponto de hoje, detalhamos as questões por trás dessa onda de levantes e quais são os principais fatores de desestabilização no continente africano, incluindo a atuação de grupos jihadistas. Nossa conversa é com Alexandre dos Santos, professor de História e Política do continente africano, no Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Ele também fala dos impactos sobre a região da expansão do BRICS, que passa a ter 3 países africanos. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 4 de setembro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Alexandre dos Santos, bem-vindo ao Ponto, um prazer recebê-lo aqui no podcast do Jornal Globo. E a gente está gravando esse episódio diante da notícia de mais um golpe no continente africano, agora no Gabão. No final do mês passado teve o golpe no Níger e os efeitos do golpe no Sudão ainda em 2021 são sentidos até hoje. Esses eventos eles precisam ser analisados de forma individual ou há fatores que os conectam de alguma forma? Oi, obrigado Felipe, obrigado Carol pelo convite. Olha, o Sudão, eu colocaria o Sudão num lugar um pouco separado, até porque ele está do outro lado do continente africano, na parte oriental, as dinâmicas ali são completamente diferentes, né? Esses golpes que aconteceram na África Ocidental nos últimos 3 anos, e mais agora do Gabão, claro que cada um tem que ser visto dentro do seu próprio contexto, cada país e cada conjunto de povos é um, mas tem alguma coisa que pode ligar todos eles, que tem a ver, esses países, o Sudão é outra história, tem a ver com a falta de confiança nos governos civis que foram democraticamente eleitos ou pretensamente democraticamente eleitos, como o do nosso companheiro Ali Bongo, no Gabão, e também com o que eu diria que é uma perda galopante de relevância e influência da França na África Ocidental e no Gabão também, principalmente nos últimos 10 anos, digamos assim, porque a França, não por acaso, ela foi a colonizadora de todos esses países, com exceção do Sudão, que a gente está deixando o Sudão numa outra caixinha aqui, e ela é vista, a França, desde sempre, como agindo em prol dos seus próprios interesses e com muito pouca preocupação com o país que eles estão, com muito pouca preocupação com relação aos desenvolvimentos regionais. Então, esse é um pano de fundo, por exemplo, que costura aí o que aconteceu na Guiné, no Mali, no Burkina Faso, no Níger e agora no Gabão. E somando-se a isso, a essa percepção, tem o cansaço, e a insatisfação dos povos com, no caso desses países, do Mali, do Burkina Faso e do Níger, com essa luta contra os jihadistas que não acaba nunca, que ninguém nunca vence e que não consegue empurrar esses caras para fora do país e que a França não parece se empenhar tanto, E no caso do Gabão, tem a insatisfação com a família Bongo, que está lá, eles estão lá desde que o Gabão se tornou independente, em 1960, Primeiro presidente, eles estão lá há 56 anos, das minhas contas rápidas aqui.
porque o país se tornou independente em 1960, quem era o presidente lá era o Léon Mba, e o Omar Bongo, o pai do presidente que foi deposto no Gabão, ele era o vice-presidente. Depois que o Léon Mba morreu em 1967, o Omar Bongo assumiu o poder e só saiu quando morreu em 2009. E aí o Ali Bongo, que é o filho dele, e que era o presidente até pouco tempo no Gabão, assumiu o poder e está lá de 2009 até agora. Então, ou seja, a família manda e desmanda no país há 56 anos, com o apoio da França, claro, né, que tem lá empresas explorando petróleo, o gás, minério, ouro, diamantes. E a gota d'água, pelo menos no Gabão, porque nos outros países a gota d'água foi o que eles diziam lá no Mali, no Burkina Faso e no Níger, e também na Guiné, a incapacidade do governo civil, bancado, né, apoiado pela França, de realmente combater os jihadistas lá na região. Mas no Gabão, um pouquinho diferente, era essa insatisfação com a família e com o apoio que a França sempre deu para a família Bongo, né? Então, as eleições que aconteceram, as eleições mais recentes que aconteceram lá no Gabão, o presidente ganhou por um pouquinho mais de 64%, se não me engano. E a oposição, que é sempre perseguida, presa e etc. e tal, eles chegaram a um recorde, né, 31%. Mas lá o candidato da oposição, o Alberto Ossá, obviamente que ele e os observadores internacionais, alguns, né, que o Ali Bongo deixou entrar lá no Gabão, estão todos dizendo que é impossível você dizer com todas, botar a mão no fogo de que as eleições realmente foram justas e foram livres, né? Ainda mais quando o próprio presidente, para evitar que a oposição e que a juventude, né, que a juventude faz uma grande diferença nesses países, né, porque tem um percentual de jovens muito grande, e os jovens são todos insatisfeitos com essas situações que são situações históricas, situações sociais que não mudam nunca, né? Então, o que o presidente fez? Durante as eleições, e principalmente no momento em que os votos estavam sendo contados, o presidente mandou cortar a internet de absolutamente todo mundo. Então, ninguém podia nem saber como é que estavam andando a apuração dos votos, que não fosse através de uma narrativa controlada pelo governo, né? E lá, no Gabão, só para constar, né, os votos são em papel, certo? Professor, a gente viu uma reação aí em nível regional, como no caso do Níger, com a pressão por parte da Comunidade Econômica dos Estados do Oeste da África, incluindo a ameaça de intervenção militar. Essa pressão tem dado resultado? Tem dado resultado em parte, né? Ela, na verdade, ela serve mais para a gente identificar mais ou menos quem é quem e quais são as alianças que estão sendo feitas ali na África Ocidental, pelo menos, né? Que ao mesmo tempo que a gente consegue descobrir quem é que está suscetível à pressão política e econômica do Ocidente, né? Como, por exemplo, o Senegal, a Costa do Marfim, a Nigéria, o Togo, o Benin, porque são os países que estão votando, né? E agora o Ghana, né? Que entrou também, né? Que são os países que estão votando pela intervenção, que querem intervir, querem entrar no Níger e reinstalar o presidente que foi deposto, Mohamed Bazoum, né? Essa pressão intervencionista também serviu para aproximar de uma maneira inédita, eu diria, até agora, esses governos militares que promoveram esses golpes no Mali, no Burkina Faso, na Guiné, né, que se reuniram para defender a soberania e a autonomia do Níger, né? Então, por exemplo, esse posicionamento da CEDEAO, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, né, sob a liderança da Nigéria, porque a Nigéria é a presidente do bloco, né, tem uma presidência rotativa, e é o presidente da Nigéria que é o presidente do bloco, né, nesse momento, né, que é o presidente Bola Tinubu. Eles agora estão mostrando para nós que, em termos de bloco regional, eles funcionam com 2 pesos e 2 medidas, né? Por que eles não intervieram na Guiné em 2021, quando teve o golpe? Por que eles não intervieram no Mali nos 2 golpes só em 2022 que rolaram lá? Por que eles não intervieram também nos golpes no Burkina Faso? Por que só agora, né? Eles querem invadir militarmente o Níger.
né? E foram essas questões que eu estou dividindo com vocês que o próprio presidente de Cabo Verde, o Zé Maria Neves, por exemplo, ele levantou na reunião que os chefes de Estado e de governo lá dos componentes, né, dos integrantes da CEDEAW, tiveram na reunião que aconteceu em Accra, que é a capital do Ghana, né? E Cabo Verde, aliás, formou posição ali, que é uma posição importante, né, pregando outro tipo de solução que não a intervenção armada, porque isso não tem o menor cabimento para o Zé Maria Neves. E eu concordo com ele, né? Sim, claro que nenhum país da região tem boas lembranças com ditaduras militares que tomaram o poder e tiraram os presidentes eleitos pelo povo nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. E a gente teve vários exemplos aí, né, na Costa do Marfim, na Nigéria, em Serra Leoa, praticamente, né, quase todos, né? Então, os militares tiraram, os civis ocuparam o lugar, e isso no mínimo, né, tanto no passado quanto agora no presente, é a interrupção de ordem democrática, né? Certo? Então, todo mundo tem um certo medo do que essas juntas militares vão fazer ao assumirem o poder, mesmo que eles contem, pelo menos por enquanto, com um respaldo popular enorme. O desafio de Agbula levanta o espectro do conflito interno no Níger, que até o golpe era um importante aliado do Ocidente em uma região onde outros países se voltaram para a Rússia. Agora, tem um outro fator que é relativamente novo, que eu queria te ouvir, que é a presença do grupo Wagner, que a gente falou aqui no Ao Ponto algumas vezes. A gente até viu bandeiras da Rússia em atos da junta no Níger, viu em protestos em outros países. Até que ponto a presença desse grupo de mercenários é um fator de desestabilização regional? Olha, eles podem ser, depende do referencial, né? Se você for a França ou se você for os Estados Unidos, o Wagner Group está desestabilizando a região. Mas tudo se você for de perspectiva. Exato. Se você for, assim, é o que estão defendendo essas juntas que sacaram os civis do poder e estão assumindo o poder, né, no Mali, no Burkina Faso, na Guiné, no Níger e agora no Gabão, né? Assim, eu desconheço, no caso do Gabão, uma aproximação do Wagner Group, mas a saída da França, por exemplo, abre um vácuo importante para que a Rússia se aproxime e apoie as Forças Armadas. E tem uma coisa também, que é o que está acontecendo, se a gente for olhar a região do Sahel, que ela vai da Mauritânia, que está no Atlântico, né, passando pelo Mali, Burkina Faso, Níger, o Chad, até chegar ao Sudão, e aí no Sudão ele atinge lá o Mar Vermelho, lá do outro lado do continente africano, é que a Rússia vem se associando, né, vem ajudando, né, chegando para estabelecer relações diplomáticas e comerciais junto com o Wagner. Sim, a presença da Rússia, ela vem junto com o Wagner e vice-versa, né? A questão aqui é que a Rússia vem intensificando as aproximações com esses países do continente africano, justamente os países, se vocês olharem no mapa, que de alguma maneira são peças importantes e identificadas como peças importantes e geopoliticamente estratégicas para enviar ou para substituir o suprimento de energia que a Europa precisa agora, que ela está tentando diminuir a dependência do óleo, do petróleo e do gás exportados pela Rússia, né? No caso do Gabão, por exemplo, sim, o petróleo deles, se eu não me engano, não chega a 1% das importações da França ou da União Europeia, né? Mas são empresas francesas que são as grandes exploradoras do minério, o manganês principalmente, mas também ouro, né? E da madeira, da extração de madeira. São as empresas francesas e também os chineses, são os grandes compradores ali, mas a França tem interesses estratégicos em todos esses países que estão passando por essa desestabilização e que, não por acaso, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Se o Gabão vai romper relações com a França, a gente ainda não entendeu direito como é que essa junta que assumiu o poder vai se comportar. Mas no caso do Mali, do Burkina Faso e do Níger, uma das primeiras coisas que eles fizeram foram cortar relações com a França. E a França tem interesses
estratégicos, né, muito grandes ali. E a gente viu com o comportamento dos outros países da África Ocidental que, pelo menos a Nigéria, também tem um interesse enorme. Porque existem os planos de um oleoduto que segue do sul, né, do delta do Níger, na Nigéria, passando pelo norte, e o norte da Nigéria é onde está o Níger, né? E esse oleoduto atravessaria o Níger inteiro e atingiria o sul da Argélia e chegaria até o litoral da Argélia para alimentar os outros oleodutos que, né, da Argélia e do Marrocos, eles já chegam na Espanha, na Itália e na França. Então, você tem vários interesses geoestratégicos e não é por acaso, na minha opinião, que a Rússia está aumentando a sua influência ali, né? De alguma maneira, a Europa continuará dependendo, de alguma maneira, da Rússia para garantir seu suprimento de óleo e de gás, né, ali. Então, eu acredito que essa entrada da Rússia, junto com essa perda galopante de prestígio da França, né, elas estão, sim, são complementares, né, porque a saída da França ou a expulsão da França deixa esse vácuo onde os russos vêm entrando e vêm sendo vistos como grandes apoiadores, né, desses golpes de Estado, tanto que você vê, tanto no Mali quanto no Burkina Faso e agora mais recentemente no Níger, você vê as pessoas com essas bandeiras da Rússia e com cartazes na mão pedindo para a Rússia irem, para a Rússia chegar, ajudar, e para os franceses irem embora, saírem de lá, né? Então a gente vê exatamente como esse vácuo vem sendo preenchido e como a Rússia vem fazendo, né, criando essa imagem de país parceiro. E isso ficou muito sedimentado naquele encontro que a Rússia, dos chefes de Estado e de governos do continente africano, com o Putin lá em São Petersburgo, onde o Putin fez aquelas promessas totalmente populistas, né, de perdoar as dívidas desses países com a Rússia, de mandar armas de graça, de mandar grãos. Então vocês veem que a gente vai entendendo um pouco do que é essa orquestra toda que está acontecendo e que tem ali a África Ocidental como um grande palco nesse momento, né? Professor, um personagem do qual se falou muito no Ocidente na década passada e que foi relativamente esquecido na Europa e nos Estados Unidos, permaneceu bem ativo na África, que foi o Estado Islâmico. E os braços da organização estão presentes ao redor do continente, contribuindo para focos de conflitos, né? O Estado Islâmico e a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, que está presente ali naquela região, né? Eles encontraram ali um lugar perfeito para eles fazerem o proselitismo religioso que eles fazem lá, né? Porque são áreas ali onde eles estão atuando hoje e onde, por exemplo, o Boko Haram também atua, e o Estado Islâmico da província da África Ocidental, que é um outro braço do Estado Islâmico que está lá no nordeste da Nigéria, que é onde eles estão, são áreas onde você tem extrema pobreza, onde as populações vivem uma situação de emergência alimentar por causa, né, do avanço da desertificação. O Saara vem avançando significativamente ali nos últimos 20, 30 anos sobre as áreas que eram usadas para lavoura de subsistência dessas populações. Também a gente tem casos de emergência climática, dessas pessoas ficando sem água para beber e água para o plantio, né? E acho que um dos maiores símbolos disso é o encolhimento do Lago Chad. O Lago Chad, ele fica ali naquela fronteira quádrupla, que é o Níger, o Chad, a Nigéria e o Camarões, o biquinho norte do Camarões ali, né? E eu acho que o encolhimento do Lago Chad, que perdeu entre 80% e 90% da área e da profundidade, a profundidade do Lago Chad nos últimos 50 anos, e perdeu 90% da área, entre 80% e 90% da área, e ele tem uma profundidade média hoje de menos de 2 metros. Então, não é por acaso que nessas regiões totalmente empobrecidas, cada vez mais carentes de absolutamente tudo, inclusive da atenção e do apoio dos governos, é que o Boko Haram surgiu, que eles conseguem também captar,
né, uma série desses grupos jihadistas conseguem captar uma série de voluntários jovens que não têm perspectiva nenhuma de assistência ou de ajuda do governo. Então, para eles, entre morrer de fome, morrer de sede, morrer sem assistência do governo, eles são facilmente cooptados por esses grupos jihadistas. E tem pelo menos uns 16 grupos ali. Entre 13 e 16, que é, se eu não me engano, é o último levantamento do Institute of Security Strategies lá da África do Sul, que é o último número que eu tenho. Tem 16, entre 13 e 16 grupos jihadistas diferentes atuando ali naquela região da África Ocidental. É um problema muito grave, a gente até escreveu no Globo sobre isso há um tempo, mas eu queria falar com você a grande questão das relações internacionais nessa parte do século XX, pelo menos, é essa relação entre Estados Unidos e China, que é difícil definir se é uma disputa, se é um duelo, tem gente que fala que é uma nova guerra fria vindo por aí, e a África é um terreno fértil para essa disputa. A China vem dominando essa corrida, os Estados Unidos tentando chegar um pouco atrás. Nesse momento, a gente pode ver esse embate entre Estados Unidos e China replicado no continente africano, especialmente na parte econômica? Pode ver sim, e pode ver inclusive a mudança de postura das nações do continente africano com relação aos Estados Unidos e com relação à própria China, porque também a imagem da China mudou desde a década de 90, quando a China começou a estabelecer ali uma postura muito pragmática de relações com os países do continente africano, né? Porque, sim, as relações dos Estados Unidos são antigas, né? São desde as independências que começaram na década de 50 na África do Norte, e depois teve aquela, né, a explosão de independências a partir de 1960 na África subsaariana. Então a gente tem aí, sim, no final da década no início da década de 90, né, com o fim da Guerra Fria, a gente tem uma mudança de postura dos Estados Unidos e inclusive da própria China com relação a esses países do continente africano. Os Estados Unidos chegaram com um receituário de imposição, de abertura democrática, porque agora não tem mais como ficar bancando ditaduras apoiadas pelo Ocidente nem pelo Oriente, até porque a União Soviética tinha acabado, o Bloco Socialista também tinha acabado. Então os Estados Unidos começaram a impor um monte de mudanças que eram mudanças estruturais liberais na economia, na organização dos estados, e começou a impor ali o receituário do FMI para todo mundo. E muitos desses países, assim como o Brasil também, né, assim, que foi alvo desse receituário do FMI nos anos 80, muitos deles não conseguiram se adequar, porque essas regras eram regras impostas e ponto final. Essas regras não eram adequadas à realidade social, política, econômica desses países. E a China, quando começou a se aproximar dos países do continente africano, começou a se aproximar de uma maneira muito pragmática, né? Porque isso acontece depois de um acontecimento extremamente traumático na história da China, que foi o massacre lá da Praça da Paz Celestial. Os países europeus levantaram sanções contra a China e a China resolveu se aventurar no continente africano e começou a apoiar reuniões de cúpula, né? Reuniões de cúpula entre a China e os chefes de governo e de Estado do continente africano, né? A China precisava de energia e de minérios, né? Então ela comprava esses minérios, esses produtos, e oferecia suas empresas e a sua mão de obra para executar grandes, né, planos de engenharia civil nesses países, né? Mas aos poucos essas relações com a China foram mudando. A China passou a emprestar dinheiro a taxas muito mais baratas do que o Banco Mundial, por exemplo, para países que tinham dificuldade, né, de pedir dinheiro para as instituições de fomento internacionais, e os próprios países do continente africano começaram a ver essa vinda em peso de mão de obra chinesa como uma ameaça à sua própria mão de obra e à qualificação da sua mão de obra. Então a relação com a China mudou e a China se adaptou a essas mudanças. E a relação com os Estados Unidos também mudaram, né? Porque os Estados Unidos passaram a ser associados aos exploradores que estão ali, que não estão nem aí para a realidade, que é a realidade, a adaptação das suas políticas para as realidades locais. E diga-se de passagem que isso ficou muito pior. Os Estados Unidos perderam muito da reputação que eles tinham com alguns países do continente africano com a administração do Trump, que cansou
de emitir opiniões racistas e preconceituosas com relação a vários países e vários povos do continente africano. Então, da mesma maneira que a França vem perdendo prestígio, sim, de maneira muito profunda, muito drástica, muito rápida, os Estados Unidos também vêm perdendo, né? As ações, os interesses dos estadunidenses deixaram de ser vistos com uma certa simpatia, com certa ajuda, né, para serem vistos assim como meras ações assistencialistas e com uma desconfiança muito grande do que, para muitos povos desses países, agora passou a ser visto como uma política do America First. Mesmo que o Trump já tenha saído de lá, mas eles ainda continuam associando esse tipo de política ao governo do Biden, por exemplo. No último dia do encontro de cúpula na África do Sul, os líderes do BRICS anunciaram a expansão do grupo com a entrada de mais 6 países. Atualmente, o bloco econômico é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que foi o país a entrar em 2011. Agora, a partir de janeiro do ano que vem, o bloco se amplia com a chegada de Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Professor, no mês passado, o BRICS, que já conta com a África do Sul, anunciou convite para a Etiópia e também para o Egito. Nesse mesmo contexto, o presidente Lula visitou 3 países africanos no mês passado e defendeu a abertura de postos diplomáticos no continente. Queria te ouvir sobre o impacto dessa expansão do BRICS no continente africano e também sobre essa aproximação do Brasil com a África no governo Lula. Eu acho que a entrada da Etiópia e do Egito no BRICS, além da presença da África do Sul, né, compondo agora 3 países do continente africano no BRICS, que eu acho que é uma jogada muito interessante em termos de diversidade, de experiências políticas, representações sociais e experiências econômicas também, né? A Etiópia, por exemplo, é um país que vem crescendo, né, vem se desenvolvendo muito, né, a sua área industrial, inclusive com o auxílio da China, diga-se de passagem, né? E que tem muita experiência, expertise para trocar com a gente. Assim como a possibilidade que a gente tem de estreitar relações com o Egito e, através do Egito, com o mundo árabe, né? Mas a gente também acho que a gente precisa também ter um pouco de cuidado agora, nesse momento de expansão, de ver como é que essas relações elas vão ser costuradas e como é que elas vão acontecer. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a entrada da Etiópia, né, da Argentina, que são países que são muito próximos, né, da nossa experiência, por exemplo, de amadurecimento democrático, digamos assim, a gente também tem a entrada do Irã, da Arábia Saudita, que estão muito mais próximos, por exemplo, da experiência autocrática dos regimes chineses e do regime russo, né? E aí a gente põe e tira a Índia, né? Porque a Índia tem lá os soluços autoritaristas lá do Narendra Modi, né? Então a gente põe e tira a Índia desse grupo, né? Sim, e a gente tem que entender como é que esse equilíbrio vai acontecer dentro do grupo, né? Eu acho que uma das grandes possibilidades de experiência que eles já disseram que o bloco foi expandido também para isso, para apoiar uma mudança que é uma mudança que já está atrasada com relação às estruturas internas decisórias, principalmente dentro do Conselho de Segurança da ONU. E também uma experiência de encontrar soluções de desdolarização das relações entre esses países. Se vai ser o yuan, se vai ser uma outra moeda, a gente não sabe. Se vão criar uma moeda própria, assim. Existem várias possibilidades, mas esse tipo de estabelecimento desses parâmetros, ele já faz com que a gente veja o BRICS como muito relevante, pelo menos para se colocar essas questões de uma maneira pragmática e responsável em pauta para serem discutidas. E quando você amplia o grupo, você amplia a força e a possibilidade, né, de apoio e de pressão para que esses temas sejam discutidos. Agora, como eles vão se comportar e que tipo de equilíbrio vai acontecer ali dentro,
Assim, não sei. A gente tem que esperar para ver, pagar para ver, né? Professor Alexandre dos Santos, obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. E muito obrigado por essa aula também. E volte sempre ao ponto. Muito obrigado pelo convite. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi de Pedro Guimarães, a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.